Tá focando? Tava conversando com os amigos essa semana e eu percebi que a maioria das pessoas que está começando no mundo dos investimentos, especialmente quem já entendeu que pode investir em ações, já aprendeu do porquinho do Nubank, do Mercado Pago, agora quer dar um passo a mais, tem que entrar nas ações. A primeira dúvida que vem na cabeça dessas pessoas é, beleza, tá bom, eu sei o que eu tenho que fazer, mas como que eu escolho essas empresas? E eu resolvi gravar esse vídeo para explicar qual seria a minha recomendação, qual é o primeiro passo que você tem que fazer, como encontrar as empresas certas e como compor uma carteira de ações que vai te expor ao mercado da renda variável, mas não vai te trazer tanto risco assim. Porque o maior medo de quem está começando as ações é perder o dinheiro. Investir hoje e abrir a plataforma amanhã e perceber que o dinheiro está negativo. Esse é o medo da maioria das pessoas. Eu vou explicar nesse vídeo o que eu faria, por onde eu começaria, quais empresas que eu colocaria dentro de uma carteira para você ter um risco controlado e para você começar a sentir como é que funciona esse lance de investimento nas ações. Primeiro eu queria deixar claro que as ações são a ferramenta mais poderosa para fazer o seu dinheiro crescer de maneira exponencial no longo prazo. Se você vai investir na renda fixa, que é o porquinho do Nubank, que o Mercado Pago, esses lugares que pagam indexado ao CDI, que é a taxa Selic, né? Hoje, em 2025, que eu estou gravando esse vídeo, a Selic está alta, está pagando 13% ao ano, mais de 13%. Isso significa que se você deixar um dinheiro guardado lá durante um ano, ele vai render pelo menos 1% ao mês. Mas o histórico da Selic não é esse, né? Teve momentos que a Selic estava em 2% ao ano. Então, se você deixava o seu dinheiro lá um ano, ia render 2%. No longo prazo, você vai precisar das ações, porque é a partir delas que o seu dinheiro vai crescer de maneira exponencial. Pensa comigo, se você está num momento em que a renda fixa e a Selic está pagando 2% ao ano, você com certeza vai querer que o seu dinheiro cresça mais que isso. No mercado das ações, pode ser que sua carteira renda 15, 20, 30, até mais que isso, porque pode ser que uma empresa que você tem na sua carteira rendeu muito mais, teve uma performance muito boa. Exemplo, todo mundo está falando de inteligência artificial. As empresas de tecnologia que estão envolvidas com inteligência artificial estão tendo uma excelente performance nesses últimos anos. Bom, e como eu montaria uma carteira de ações para quem está começando agora? O mundo dos investimentos, gente, tem que ser diversificado. Não dá para você pôr todos os ovos numa caixa só, porque se cai essa caixa, vai quebrar, né? Olha que linda metáfora. Diversificação nos investimentos é sempre a melhor dica que alguém pode dar, porque se uma coisa cai, a outra cresce, é assim que funciona. Começaria investindo o seu dinheiro em empresas que fornecem serviços que todo mundo precisa, e essas empresas são chamadas de empresas de serviços perenes. São serviços quase que essenciais para o dia a dia. Primeiro, energia elétrica. Você já ficou sem pagar energia? Você sabe que se você não pagar a conta de energia da sua casa, você vai ficar sem energia. E não dá para viver sem energia, porque se você está sem energia, sua geladeira não funciona, você não trabalha, você não tem internet. Então, energia elétrica, quando chega o pagamento, é uma das coisas que as pessoas pagam primeiro. Então, busque empresas dentro desse setor de energia elétrica. Tem um exemplo que é a Taesa, que tem inclusive na minha própria carteira, que eu gosto bastante dessa empresa, que está tendo um excelente resultado nos últimos anos. Segundo setor, saneamento. Empresas que fornecem saneamento básico para cidades. Primordial, você usa o banheiro da sua casa? Você precisa de água? Pois é, então você precisa de saneamento básico. E empresas que fornecem esse tipo de serviço também são muito importantes para a vida no dia a dia. Portanto, se as pessoas precisam desse serviço, essa empresa vai continuar gerando lucro. Exemplos de empresa de saneamento: Sabesp, Copasa, enfim, tem várias empresas. Se você mora numa região específica e quiser investir na empresa de saneamento da sua região, você pode também. Outro setor, telefonia. Você aqui tem celular, você precisa de internet na sua casa, você tem celular, você paga uma conta de celular, você tem um chip no seu celular? Pois é, então você usufrui de empresas de tecnologia. Então você investir em Claro, Vivo, empresas que fornecem esse tipo de serviço também é muito importante. Dificilmente alguém vai deixar de pagar o telefone porque precisa desse serviço. Quarto setor, setor de seguros. Seguro de casa, seguro de celular, seguro de carro. A gente precisa desse tipo de proteção, né? Se você um dia já aconteceu alguma coisa com você e você teve um puta de um prejuízo, você sabe como seria bom ter um seguro. Praticamente todas as pessoas têm pelo menos algum tipo de seguro. Se você não tem um seguro de vida, você tem um seguro funerário ou um seguro de celular. Então, empresas que fornecem esse tipo de seguro também são interessantes, porque normalmente as pessoas costumam contratar esses seguros e pagar todos os meses ao longo da vida. Então, também são empresas bem importantes para o nosso dia a dia.
E o quinto setor, que é o setor de bancos. Você tem conta em algum banco? Para você ser um cidadão, você precisa ter uma conta em banco, porque você precisa receber, você precisa pagar, você precisa fazer transações com o seu dinheiro. E você faz através dos bancos. Então, investir também nesse tipo de empresa é muito interessante. Também compõe um dos 5 setores perenes das ações. Deu para perceber, gente, que eu não tô falando aqui de Netflix, eu não tô falando de você investir naquela marca que tá todo mundo falando. Eu tô falando de setores que são importantes para a vida no dia a dia. E é por eles que eu começaria a montar a sua carteira de ações se você está começando. Porque a chance dessas empresas cair de um dia para o outro é bem menor do que se você fosse investir numa marca de luxo, que pode ser que aconteça alguma coisa, alguma polêmica e a marca perca as ações. Ou você investir numa empresa que pode no outro dia quebrar. Então começa por aí, que essas são excelentes empresas para você começar e sentir como é que funciona o mundo das ações. Depois você vai diversificando, comprando empresas diferentes, empresas mais modernas, enfim. Aí você vai colocando coisas mais do seu gosto na sua carteira. Mas tudo isso é importante para você aprender a lidar com o sobe e desce das ações. Beleza, uma vez que você agora já sabe por onde começar, quais tipos de empresas você poderia montar a sua primeira carteira de ações, você precisa conhecer essas empresas. Então vou usar um exemplo, vamos investir numa empresa de energia elétrica. Você vai pesquisar no Google mesmo, principais empresas de energia elétrica da Bolsa. Beleza, aí você vai ver lá o nome de cada empresa e aí eu entraria no Investidor 10, que é a plataforma que eu já falei aqui no canal, inclusive, que lá você pode ver o histórico dessa empresa. Se as ações caíram nos últimos 5, 10 anos, se as ações estão crescendo. Lá também você vai ver algumas informações sobre o lucro dessa empresa, se nos últimos anos a saúde financeira da empresa está legal. Porque também não adianta você investir numa empresa que está voando de crescimento quando você vê o valor da ação, mas se você vai olhar o resultado financeiro da empresa, tá só prejuízo atrás de prejuízo. Para você escolher uma empresa que está crescendo no longo prazo, mas que também está gerando lucro. Isso é muito importante. E eu olharia no Investidor 10, que lá você consegue encontrar várias informações sobre isso, para você poder decidir se é uma empresa boa ou não. Porque mesmo sendo desses 5 setores perenes, pode ser que tenha empresa ali que não está muito bem das pernas. Ficou claro? Eu acho que aqui já tem uma dica bem boa de como você pode começar no mundo das ações. Se você tiver uma dúvida, bota aqui no comentário que eu respondo e de repente tem algum outro vídeo que eu posso fazer para explicar. Se você gostou do vídeo, deixa um like, porque ajuda bastante o canal a crescer e esse vídeo a chegar em mais pessoas. Tenho certeza que tem mais pessoas aí na dúvida de como é que escolhe as ações para poder investir.